Bom, voltamos com o programa Notícia de Frente. Agora vamos falar um pouco sobre política partidária, porque o presidente do PSD passou aqui por Cuiabá e o senador Carlos Fávaro fez aí praticamente um balanço do que aconteceu com o partido nesse final de semana aqui. Disse que vai estar mais fortalecido, pelo menos uns 12 prefeitos de vários outros partidos agora vão fazer parte do PSD e também falou sobre questões mais nacionais. Vamos então conferir as declarações do senador Carlos Fávaro. Olha, o PSD prepara, nós temos o deputado Nininho como um deputado atuante, que tem uma boa base eleitoral, que vai para uma candidatura à reeleição com um grande potencial de voto, e vamos querer trabalhar mais uma chapa de homens e mulheres preparados para oferecer nas regiões, e harmonicamente, dobrado com uma chapa de candidatos a federais. Nós vamos fazer certamente, no mínimo, um deputado federal do PSD, podendo chegar a 2, e vamos fazer estaduais de 2 a 3, o Nininho mais 2 ou 3 deputados federais, estaduais. Essa é a meta do PSD e tenho certeza que atingiremos. Você tem os nomes mais fortes? Olha, nós temos, por exemplo, a Rafaela Friso, primeira-dama de Lucas do Rio Verde, candidata a deputada estadual, pré-candidata a deputada estadual. Nós temos o Zizi, um empresário importante na região noroeste, com base em Juína, que inclusive se filiou hoje junto com o prefeito Paulo Veronese de Juína, se filiou ao PSD e está montando uma dobradinha com a ex-prefeita de Castanheira, Mabel, que será candidata a deputada federal, fazendo um arcabouço bem importante na região sudoeste. Nós temos o vice-prefeito de Barra do Garça, o Severino, que é uma liderança nata, um belo potencial para ser um deputado estadual. Nós temos uma construção sendo feita com o vice-prefeito de Rondonópolis, Ayla Arruda, para deputado federal. Nós temos um convite feito a Antero Paes de Barros, aqui pela Baixada Cuiabana, também, que é importante, um ex-senador da República. Então, há um arcabouço de nomes importantes que nós estamos preparados para apresentar à sociedade como nossos candidatos a deputados estaduais e federais em 2022. O governador Mauro Mendes, ele reequilibrou as finanças do Estado, tudo que está lançando é com dinheiro em caixa, com projeto aprovado, lançando as licitações. É mais do que obrigação da divulgação, inclusive para a sociedade poder avaliar. É mais do que legítimo da divulgação de tudo que está fazendo, para a sociedade entender se quer a continuidade desta gestão ou se quer buscar uma alternativa. Então eu vejo com naturalidade a forma como o governador está agindo, tomou medidas necessárias, difíceis no começo do mandato, alguns dizem que medidas impopulares, eu digo por bem da população mato-grossense, e hoje está colhendo os frutos das oportunidades de construção, de obras, de investimentos no social, que tenho certeza que será reconhecido pela população mato-grossense, caso ele venha a ser o nosso candidato a governador. Bom, nós vimos aí, ouvimos as declarações de Fávaro, e Kleber Lima no final até chamou a atenção porque rasgou elogios ao governador Mauro Mendes, mostra essa aproximação aí do PSD com o governo de Mauro Mendes, é isso? E os prefeitos também que estão tentando aí angariar ainda mais. O senador Carlos Fávaro recebeu a contribuição decisiva, do governador Mauro Mendes na sua candidatura ano passado. Então, assim, metade aí do desempenho que ele teve, da vitória da eleição dele, com certeza acreditada ao Mauro Mendes. Então, natural que ele retribua isso e se mantenha leal ao projeto do Mauro Mendes. O que pode interferir um pouco nisso é o quadro nacional, O PSD nacional está numa linha que não é paralela e nem muito próxima à linha do União Brasil e nem à linha do presidente Jair Bolsonaro, Então, o governador trabalha, deseja ter uma aproximação com o Bolsonaro aqui. É um cenário que está muito confuso para a eleição do ano que vem, quando a gente passa a considerar o quadro nacional. Se você olhar só para Mato Grosso, tranquilo. As principais forças, dos partidos que têm mandato, quase todos alinhados com o governador Mauro Mendes. Mas quando você começa a considerar a relação nacional, essa coisa muda um pouco de figura. O PSD, o Fávaro, por exemplo, já tem uma preferência clara aqui pelo deputado Neri Geller, para senador. Por exemplo,
Já, inclusive, esteve na reunião com o governador Mauro, o PSD, o PP e o MDB, né, para dizer, ó, a nossa preferência, a nossa candidatura é a do Neri. Mas essa nova configuração do presidente Jair Bolsonaro, amanhã, né, que está a previsão, né, se filiar ao PL, já recoloca aí o senador Wellington no caminho, né? Então, para chegar lá, para o Neri chegar, tem um Wellington no caminho. E não é uma pedrinha, né? É uma montanha, né? É uma montanha, porque passa a ficar muito robusto o projeto do Wellington. Enfim, são situações que também tem tempo para se resolverem, né? Que é março do ano que vem, que é quando se definem as filiações, e agosto, que é quando se definem as coligações. E o cenário, Luciana, está, como disse o Kleber, muito indefinido, muito nebuloso, até porque tem-se essa teoria de que não vai existir essa verticalização também total aqui no Estado, nos estados, né? As alianças nacionais, mas elas vão influenciar sim. O senador Wellington ainda tem essa esperança de trazer o PP para junto do PL, porque são os dois partidos de sustentação do centrão mesmo, né, no Congresso Nacional, e ele sonha em atrair o PP, só que existe essa pedra gigante aí, que é uma só vaga no Senado, e ele não abre mão de ser candidato à reeleição, mas o Neri Geller também não, e o Neri tem articulado com o grupo do governador, com outros partidos de peso, como é o MDB, a candidatura dele nessa chapa, né? Vamos conferir de que forma que essas conversas vão evoluir e se vão chegar em algum consenso, ou se Mato Grosso, o PP e o PL, que são os dois maiores sustentáculos do Centrão, vão caminhar em sentidos opostos aqui em Mato Grosso. Porque para a terceira via, o PSD tem o Pacheco, certo? E aí como que configura, como que formata isso? Então, exatamente. E o Kassab também, que é a principal liderança hoje do partido, já se posicionou publicamente com severas reservas ao presidente Jair Bolsonaro. E é curioso notar o seguinte, quando você tem a agenda de ministros do governo Bolsonaro em Mato Grosso, você nunca vê o senador Fávaro lá, né? Nunca vê. Teve vários aqui recentemente e o senador Fávaro nunca está junto, já demonstrando esse distanciamento que ele, não sei se prudente, né, ou já mesmo definitivo, que ele vai mantendo em relação ao governo Jair Bolsonaro. Já dá para perceber o posicionamento dele mais crítico em relação ao governo federal, né? Aí ele citou agora há pouco sobre o auxílio, né? Fez críticas e em outros setores também ele tem se mostrado um pouco mais crítico em relação ao Palácio do Planalto e à gestão do governo Bolsonaro. O que é algo de extrema coragem, né? Porque você criticar o governo Bolsonaro em Mato Grosso é quase pedir para ser apedrejado, né? A imprensa que o diga, né? Os comentaristas, né? Eu que o diga, porque toda vez que você coloca uma crítica em relação ao governo Bolsonaro, o mundo cai sobre a sua cabeça. Porque ainda existe, vou voltar nesse assunto, que é um assunto, inclusive, que vai fazer as mensagens ali que a Luciana recebe bombarem agora. Porque assim, os bolsonaristas nem são tantos assim, mas são muito barulhentos. A bolha deles é muito radical, né? Então eles se manifestam, né? E é por isso que eu avalio como um ato até de coragem do senador Fávaro, que é do agronegócio. Ele foi, salvo engano, um dos primeiros presidentes dessa entidade aí que o Galvão... A ProSoja, né? Foi um dos primeiros presidentes da ProSoja, é produtor rural, é de uma região, ele é de Lucas do Rio Verde, que é uma região que está no coração do agronegócio de Mato Grosso, né? Mas é importante, por essa razão mesmo que eu vejo com importância uma crítica de alguém do quilate dele, porque é uma crítica legítima, não é uma crítica que ele está fazendo por fator ideológico só, né? E o PSD tem tomado esse rumo de tentar se viabilizar como uma terceira via, e o discurso já está meio que se descolando do bolsonarismo. O Rodrigo Pacheco é lançado como um pré-candidato. Há também a expectativa do apresentador José Luiz da Atena se filiar ao PSD e outras pessoas também de peso político, ou algumas apostas do mundo político irem para o lado do PSD. E o Kassab tem demonstrado esse desejo, né, de se viabilizar como terceira via
em contraposição ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro. Tá certo, gente. Olha, agora eu vou chamar ao vivo novamente o repórter Antônio Carlos Silva, que vai falar aqui para esta bancada e para você que está em casa sobre o retorno do prefeito Emanuel Pinheiro ao Palácio Alencastro. Antônio, cadê você? A notícia nesse momento em suas mãos. É isso mesmo, o prefeito retorna hoje à administração municipal. Já temos imagens aí do repórter Antônio Carlos Silva para trazer todos os detalhes desta decisão da Justiça. Antônio, conta pra gente. Pois é, Luciana, Kleber, você ao vivo aqui. Tivemos um problema aí com a transmissão ao vivo do repórter Antônio Carlos Silva, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer o sinal para que o Antônio traga para a gente todas as informações recentes, tá bom? Sobre o retorno do prefeito à administração. Bom, então, gente, falávamos aqui sobre PSD, terceira via, chegamos em Pacheco, vamos relembrar então que, enfim, acabou a novela aí, pelo menos das prévias do PSDB, e Kleber Lima diz para mim, João Dória venceu as prévias com folga depois de tanta polêmica, de tanta troca de farpas e acusações entre os interessados em vencer as prévias? Ele venceu, mas não convenceu, né? Até porque havia uma expectativa de que talvez o Dória nem vencesse, o que já era algo terrível para um político que tem base em São Paulo, que é a maior base do PSDB e é o maior estado, o maior número de eleitores, etc. e tal, que é o que o projeta como virtual candidato a presidente, o que projeta vários outros governadores de São Paulo, ex-governadores de São Paulo, foram projetados e disputaram a presidência, embora nenhum tenha ganho, né, do PSDB. O que ganhou nunca tinha sido governador, né? Foi o Fernando Henrique, que, embora com base em São Paulo, se projetou como ministro da Fazenda. O problema da prévia, a prévia é um mecanismo de democracia partidária muito perigoso, porque ele pode colocar o partido em evidência, como colocou o PSDB em evidência nos últimos meses, insere-o no debate nacional, etc., mas traz consigo, na mesma moeda, o grande risco de fracionamento partidário, de divisão partidária, que é o que a gente está assistindo no PSDB, né? A imprensa toda, assim, por exemplo, o Geraldo Alckmin já voltou à especulação de que ele deve sair do PSDB para ingressar no PSB para poder disputar em São Paulo mesmo, ou até ser o candidato a vice do ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele tem divergências com esse grupo do Dória lá em São Paulo, e profundas, pelo jeito irreconciliáveis. Lembrando que o Alckmin é um tucano muito mais histórico, muito mais orgânico do que o Dória, mas, enfim, quem está no poder é que manda, é que tem o controle. Costuma ser assim em alguns partidos, infelizmente é assim no PSDB também, ou felizmente, não vou aqui colocar juízo de valor. O Eduardo Leite, que foi o derrotado da prévia, também já está recebendo convites, por exemplo, da União Brasil, para se filiar. Um quadro que se revelou, né, aí para o Brasil todo. E outros, o Arthur Vigílio estava com problema, até recuar. Então, fica a dúvida se o PSDB saiu mais forte ou mais fraco desse processo de prévias. Olha só, Daniel, estou até aqui buscando os números das prévias, né? Tem aqui informações do próprio portal Gazeta Digital. Vamos lembrar aqui então que o PSDB escolheu o governador de São Paulo, João Dória, como candidato da legenda para disputar as eleições presidenciais e foram computados 25.854 votos consolidados. E João Dória teve 53,99% dos votos contra 44,66% de Eduardo Leite, 1,35% de Arthur Vigílio. As prévias do partido, então, aconteceram neste último sábado, depois de terem sido suspensas no domingo passado. E olha só, interessante que depois
das prévias, vamos lembrar aqui, né, que Eduardo Leite acusou Dória de compra de votos. Dória também fez acusações, ataques ao colega, né, gaúcho. Mas aí depois, gente, queria até ver isso contigo, por que depois de vencer as prévias, o João Dória, então, digamos assim, né, pré-candidato à presidência da República, fez uma aproximação com o Sérgio Moro? Porque se eu consigo entender um pouquinho só, né, desse desenho, desse cenário político que se desenha, os eleitores de João Dória não seriam os mesmos eleitores de Sérgio Moro? Por que essa aproximação, Daniel? Pois é, primeiramente, essas prévias do PSDB evidenciaram essas forças distintas que existem no partido. E houve sim um racha muito grande, ou vários rachas ali dentro do partido, e esse é o trabalho que o Dória vai fazer agora, de conciliar os interesses e as insatisfações internas primeiro, né? Com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite ficou realmente muito grande, vamos dizer assim, depois disso, teve força, outros partidos estão procurando ele para um projeto maior de repente, mas paralelo a isso, o Dória já começou uma aproximação com o Sérgio Moro, com tentar a terceira via. Dizem também, ele já disse, que ele vai tentar uma interlocução com a senadora Simone Tebet, do MDB, e com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né, do DEM. Ele vai tentar congregar essas forças políticas que são presidenciáveis. A Simone é mais indicada como vice em alguma chapa, mas fundamentalmente ele foi atrás do Moro por acreditar ser possível uma composição, de repente, né, com o ex-juiz. E ele está de olho nesse eleitorado que tem crescido, né? O Moro, acho que nas últimas pesquisas já está ali colado, passando do Ciro, né? A conversa, eles trocaram mensagens, né? O Moro e o Dória, e ficaram de se encontrar. E posteriormente também o governador de São Paulo vai querer conversar com o Mandetta e com a Simone. Eu creio que ele esteja imaginando que há uma possibilidade de fazer uma composição, de trazer para a chapa algum desses nomes importantes e, com isso, conquistar essa fatia importantíssima do eleitorado para vencer, né, as eleições de 2022. Kleber Lima, olha só, o Daniel acabou de falar então para a gente sobre a aproximação desses dois, e aí eu pergunto para você, quem vota no Moro, a gente pode entender que seria anti-Lula e anti-Bolsonaro, e também quem vota em Dória seria o mesmo perfil, é isso? Porque só que Moro tem o dobro praticamente da intenção de voto nesse momento em relação, né, a Moro tem o dobro, Dória tem a metade aí do que Moro tem. Mas nenhuma é candidata ainda, né? Então as candidaturas só vão ser oficializadas em agosto do ano que vem, com o prazo final das convenções. Então são tentativas de aliança e o Dória tem razão em buscar alianças, porque sozinho nenhum desses candidatos alternativos consegue muita coisa. Sozinhos eles vão ficar ali brigando pelos mesmos votos, né? Como você bem disse, quem não quer Lula nem Bolsonaro, mas a maioria do eleitor hoje quer um dos dois, né? Isso. São franco favoritos, estão muito distantes dos outros, do segundo pelotão, vamos colocar assim, né? O pelotão de elite da disputa presidencial tem dois nomes, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, segundo as pesquisas nessa ordem. Lula, depois Bolsonaro. E depois vem lá atrás, no pelotão intermediário, Ciro, Moro, e lá atrás, na farofa, na pipoca, aí entra Dória, Mandetta, Tebet e todos os outros que você puder lembrar, que são no traço, né, das pesquisas. E acho que é importante a gente ressaltar aqui que pelo menos João Dória, mesmo que tenha uma grande rejeição dentro da sua própria casa, eu estou falando aí do estado de São Paulo, mas ele tem uma boa retórica, viu? Isso a gente não pode negar. Ele disse o seguinte, depois da vitória das prévias: olha, gente, a pesquisa eleitoral, claro que ela é importante, mas os números precisam ter uma outra leitura, porque afinal de contas, então, se valesse só a pesquisa, não precisaria nem ter eleição. Claro,
discurso de quem está atrás da pesquisa. Está atrás da pesquisa. Sempre assim. Mas ele tem uma retórica inteligente, sabemos ainda que Moro tenta construir isso, tem uma dificuldade ainda de comunicação, embora esteja se reciclando, esteja melhorando. Está fazendo fono, né? Está fazendo fono. E o João Dória, ele aposta nesse problema que nós já discutimos aqui, que é de uma fragmentação da terceira via, né? Se houver muitos nomes, sem consenso, vai acabar, como diz o Kleber, traço para cá, traço para lá, 10% ali, 15%. Enquanto isso, as duas vias principais disparam, né, nas pesquisas. Então, eu creio que o governador de São Paulo está atrás do Moro, dessas outras lideranças da terceira via, para ver se constrói, né, uma chapa, uma candidatura um pouco mais forte e com condições de bater de frente aí com Lula e Bolsonaro. Tá certo, gente. Olha, ainda falando sobre essa terceira via, quem passou aqui por Cuiabá também nesse final de semana foi o ministro Gilmar Mendes. E ele fez uma declaração, viu? Uma avaliação sobre Sérgio Moro. Vamos ouvir, então, e ver também essa avaliação aí do ministro em relação a Moro. Roda aí o VT. Eu tenho a impressão, toda a impressão que ficou, eu acho que ainda ontem eu lia em um jornal português, é que o Sérgio Moro cometeu um grave erro ao deixar a função de juiz e assumir uma função política eminente no governo do presidente Bolsonaro, porque ele tinha prendido o principal adversário do presidente Bolsonaro, né? Agora eu acho que ele fez o caminho certo, né? Antes ele fazia política através de ações judiciais, agora não. Ele decidiu filiar-se a um partido político, né, e que tenha sorte. Bom, de certa forma aí a gente pode entender até que o ministro disse o seguinte sobre a Lava Jato, né? Agora sim Moro está ocupando o local certo, fazendo política e sem toga. O que ele quis dizer com isso, Daniel? O ministro Gilmar Mendes ligou a metralhadora giratória dele nesse fim de semana. Ele fez uma crítica diretíssima ao ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que enquanto ele era magistrado ele já fazia política, né? Aí citou o fato de Moro ter mandado prender o ex-presidente Lula para que o caminho ficasse, vamos dizer assim, mais livre para Jair Bolsonaro. E agora, de forma até sarcástica, ele disse, não, agora sim ele está certo, ele vai fazer política no lugar certo, né? Antes ele fazia política com toga, agora ele vai tentar ser um político de fato, né? Paralelo a isso, o ministro Gilmar Mendes também fez muitas críticas ao governo federal, ao negacionismo. Ele defendeu a questão do inquérito das fake news, até um destaque do jornal Gazeta hoje, que ele diz, segundo o ministro, que o Supremo evitou a criação de um poder paramilitar, de um poder paralelo aqui no país. Aqueles movimentos de ataque, aquelas mobilizações ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, aquele pessoal dos 300 e tudo mais, pessoas radicais. E ele disse que foi importante esse inquérito das fake news para dar um freio nessa turma, já que o judiciário e os outros poderes estavam sob ameaça, realmente, sob risco. Esse 300 a inspiração é aquele filme, né? Sim. É péssima inspiração, porque os 300 morreram, né? Então, não resistiram aos aliados, né? Então, péssima inspiração. O ministro Gilmar Mendes, mato-grossense aqui de Diamantino, ele sugeriu, né, a instituição de um prêmio no Brasil, o Prêmio Pazuello dos piores gestores, não é isso? Foi. Porque assim, vamos dar esse prêmio aí, vamos fazer uma lista aqui, nossa, dos piores gestores e dar o prêmio aí, Pazuello. Kleber Lima, agora em relação ao que o ministro disse sobre o Moro, você concorda, você discorda, você acha que ele foi ácido demais ou que ele foi verdadeiro? O Gilmar Mendes, ele está falando uma obviedade. O Moro teve as decisões dele todas anuladas por esse fundamento, por facciosidade, né? Um juiz que tinha lado, que estava fazendo política. Ele e o Dallagnol. Então, não é uma questão mais de opinião, não é eu acho, eu deixo de achar. São decisões judiciais. A importância que o juiz Sérgio Moro tomou foi pelas suas decisões judiciais. Então, agora não pode dizer que decisão judicial não vale, porque quem considera ele um juiz parcial são decisões judiciais. Aliás, de cortes superiores, juízes que têm
investiduras com mais responsabilidade do que a dele, porque eram juízes de segunda e terceira instância, magistrados, ministros do Supremo, desembargadores, né? Então, não é mais um problema de ponto de vista, de opinião, é fato, tá? Em decisões judiciais que anularam as decisões dele, que ele era um juiz parcial. E o Dallagnol era um promotor, um procurador da República também faccioso, parcial. Ainda assim, ele tem um eleitorado muito grande, né, que são as pessoas que, os lavajatistas, né, têm saudade dessa época e tudo da Operação Lava Jato, e que, na minha opinião, a teoria que eles seguem é que os meios justificam os fins, né? Então, dessa forma, eles não veem como um problema que o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol tenham tomado um lado, tomado um partido e seguido essa linha, priorizado a questão do presidente Lula para redundar em condenações e chegar até certas instâncias de poder. O PCC também, né? Também é a mesma coisa, né? Eu assistindo ontem uma reportagem sobre o julgamento lá na França, que começou o julgamento, sobre aqueles atentados de 2015, que é considerado o maior atentado terrorista da história da França, né? E uma pessoa vítima dos atentados, se referindo a o único réu vivo, né, que está sendo julgado, uma das pessoas lá do Estado Islâmico, né, que está sendo julgada lá. Ele está, inclusive, sendo julgado em nome de todos os outros terroristas que já mortos, né, é uma coisa assim simbólica. E essa pessoa falou o seguinte: se fosse aplicado nele o critério do Estado Islâmico, ele já tinha sido torturado, esquartejado e as partes do corpo dele esparramadas. Então veja como é que são as coisas, assim, as pessoas precisam defender critérios de julgamento que elas se submeteriam a eles. Isso é o justo, né? Tem um dos exemplos aí da Justiça de Salomão, foi quando ele, assim, para dividir uma coisa, falou assim: então tá, você faz a divisão e eu escolho a parte. Então, um divide, o outro escolhe. É a maneira mais justa, né? É a mesma coisa aqui. Então, assim, as pessoas que você fala dos lavagistas, né, teriam que se submeter ao mesmo critério que eles impuseram aos outros. Por isso que eu insisto de que aqueles que defendiam as decisões do Moro, por serem decisões judiciais, agora precisam respeitar e defender as decisões que anularam as decisões do Moro. E eu tenho dúvidas sobre uma coisa que você falou, Daniel, que é assim, que são muitos, né? Nós vamos saber qual é o tamanho dos lavagistas ou lavajatistas. Lavajatistas, grato aí pela informação. Agora na eleição, né? Porque antes era o que todo mundo dizia, que estava misturado no mesmo balaio os lavajatistas, os guedistas e os bolsonaristas, né? Então o Bolsonaro encolheu um tanto, saiu ali da zona de conforto dele para essa situação, e a gente vai saber o tamanho de cada um agora, porque eles estão se separando, né? Tá certo, gente. Olha só, são 7h03, eu vou chamar o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, viu? Agora a gente tem imagens aí da Avenida Miguel Sutil mostrando o movimento já pesado aí no trânsito, nos dois sentidos da pista. Que dia lindo, hein? Que seja abençoado. Estamos mostrando imagens aí diretamente do Círculo Militar.